Estamos de volta agora com o quadro Dicas de Saúde. Hoje, Dr. Adilson Fácio fala a respeito da diferença entre doenças hereditárias e doenças genéticas. Num dos quadros dos nossos programas anteriores, eu comentei um pouco a respeito de doença genética e de doença hereditária. E os nossos telespectadores me perguntaram: Adilson, o que é uma doença genética? Qual que é a diferença entre uma doença genética e uma doença hereditária? Então hoje eu vou comentar um pouquinho, tentando esclarecer melhor esse grupo de doenças que é muito importante e muito frequente no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, a doença genética é qualquer doença provocada por uma alteração nos nossos genes. Genes é aquele nosso material genético onde está o DNA, né? E que armazena todas as nossas características, desde a nossa cor do cabelo, o nosso tamanho, a cor da pele, a cor dos nossos olhos e o funcionamento também dos nossos órgãos. Então, algumas alterações que ocorrem ao longo de nossa vida nesse DNA, nesse material genético, é o que provoca as doenças chamadas genéticas, né? Então, alguns exemplos delas são a hipertensão, o diabetes, o próprio câncer e várias outras doenças que ocorrem por alteração genética, ou seja, alteração dos nossos genes. As doenças hereditárias, elas ocorrem também com um defeito genético, mas elas são transmitidas para os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos, assim como nós podemos receber essa informação dessa doença dos nossos pais, dos nossos avós. Então, aquelas doenças que ocorrem e que se transmitem pelas famílias, pelo grau de parentesco, nós chamamos de doenças hereditárias. Muitas delas são também por um defeito genético. A diferença que existe nas doenças genéticas propriamente ditas é que essa alteração nos genes pode ocorrer durante a nossa vida e nem sempre isso é transmitido para os nossos descendentes. Um exemplo de doença hereditária é, por exemplo, a hemofilia, que é um distúrbio de coagulação. As pessoas que são portadoras de hemofilia, o sangue não coagula de uma maneira adequada. E isso é transmitido para os filhos, né? As pessoas que são portadoras de hemofilia podem transmitir para os seus filhos e seus netos, e isso também é o que nós chamamos de uma doença hereditária. Então, todas as vezes que nós temos uma doença com incidência múltipla numa mesma família, ou seja, vários indivíduos acometidos de uma mesma doença, é importantíssimo, é necessário que se faça um estudo de hereditariedade nessa família. Ou seja, é um estudo feito pelo geneticista, que é uma especialidade da medicina, onde se cuida de examinar qual é a incidência e quais são os indivíduos acometidos por essa doença numa mesma família, desde os antepassados até os indivíduos dos dias atuais. É um estudo importante porque a gente pode, depois do resultado desse estudo, fazermos o que a gente chama de um aconselhamento genético, ou seja, esclarecer as pessoas qual é a chance delas terem um filho acometido por uma determinada doença que tem esse caráter de hereditariedade. Esse é um tema muito interessante que causa o interesse de muitas pessoas e nós vamos ter a oportunidade de, nos próximos quadros, voltar a ele com um pouco mais de profundidade, inclusive respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Tenham todos uma boa semana e sempre com muita saúde.